Continuação do livro Deixe-me Partir. A dor da saudade hoje é sinal de que você ama muito. Autor anônimo. O luto é o quê? Pensar para aceitar, calar para resistir, agir para vencer. Renato Kell. Luto é a dor causada pela morte de alguém, principalmente depois da morte de alguém que amamos. E viver o luto é viver essa dor. A palavra luto também é simbolizada para qualquer situação que envolva perda, como de trabalho, da família, de uma amizade e etc. É um tempo entre duas fases da vida, a que se deixa pela separação do ente querido e a que vem depois. É preciso se soltar da relação que existia para construir uma verdadeira vida nova, sem esquecer a pessoa que se foi. O luto não vivenciado pode se tornar uma doença e muitas vezes um profissional da saúde deverá ser consultado para a ajuda necessária. Muitas pessoas que não aceitam esse momento e não buscam esgotar todas as emoções daí advindas podem desenvolver mais tarde uma depressão, uma doença, enfim. Choque, negação, raiva, culpa, depressão são as reações mais comuns que surgem no processo de luto. Estudos mostram que quando as pessoas não lidam com esses sentimentos, a dor não passa. Os sentimentos vividos pós-perda são, segundo os psicólogos e especialistas em atendimento a enlutados, o período de quem perde uma pessoa mistura aspectos de depressão, ansiedade, culpa, raiva e hostilidade, além de falta de prazer, solidão, agitação, fadiga e choro. Também ocorrem baixa autoestima, desamparo, saudade, procura pelo falecido, lentidão de pensamento, perda de apetite, distúrbios do sono, perda de energia e suscetibilidade às doenças. O que fazer para resolver o luto? Não há uma única receita, mas é importante buscar primeiramente um profissional, como um médico, um terapeuta, um líder religioso, um amigo, a família, o trabalho e até mesmo o isolamento, e depois buscar a ajuda. Importante também é a busca de grupos compostos por pessoas que passaram ou passam pelas mesmas experiências a fim de trocar essas vivências, já que a missão principal do grupo é apoiar o luto e não ignorá-lo. O convívio com outros enlutados é necessário para transpor o luto. É primordial que se compreendam as emoções que envolvem esse momento e assim superar o luto. Encontrar um recomeço depois que se perde uma pessoa querida não é fácil, mas possível. As dúvidas que aparecem precisam de respostas. Por que isso aconteceu? E por que aconteceu comigo? É muito necessário ainda que se pergunte também: para que aconteceu isso comigo? Deve-se falar com amigos, não se culpar de nada, perdoar pelo que fez ou deixou de fazer, cuidar da própria saúde e também buscar algo para realizar. Em suma, é preciso buscar ir do luto para a luta. As lutas com amor nos transformam. Quanto mais a dor cavar um buraco em você,
mais felicidade caberá nele. Khalil Gibran. Não queiram morrer para me encontrar. O suicida que acredita escapar das misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Para algumas pessoas que perderam um ente querido, a ideia de morrer é algo que vem muito forte. Assim, não raras vezes ouvimos o enlutado dizer: "Ah, eu quero ir me encontrar com o meu querido." Dar fim à própria vida, abrir mão de todas as possibilidades por uma possível paz é o caminho que muitos seguem de forma consciente ou não, mas em vez de se mostrar uma solução, transforma-se num longo caminho de dor e sofrimento. Os ensinamentos dos espíritos constantes da codificação espírita esclarecem que o suicídio é tido como um crime aos olhos de Deus. O Céu e o Inferno, capítulo 5, importa numa transgressão da lei divina. O Livro dos Espíritos, pergunta 944, e constitui sempre uma falta de resignação e submissão à vontade do Criador. A mesma pergunta 953A. Assim entendemos que jamais a pessoa teria o direito de dispor da vida, pois só a Deus caberá retirá-la, quando julgar oportuno. O suicida é qual prisioneiro que foge da prisão antes de cumprida a pena. Em O Céu e o Inferno, capítulo 5, há relatos dos próprios suicidas sobre o seu estado infeliz na erraticidade. Verificando cada um deles, observamos que, embora o sofrimento seja temporário, nem por isso deixa de ser difícil, pois o remorso parece não ter fim. É importante que se lembre que não só o ato de usar de uma arma ou algo que leve à morte é entendido como suicídio, como também tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Assim, uma displicência em relação à saúde, em dirigir, ao tomar medicamentos, a ter prazer em algum tipo de vício, também constitui maneiras de suicídio, ou seja, suicídio indireto. Quando vivemos o luto, temos de ter em mente que temos o direito de sofrer, mas não de morrer junto. Portanto, uma criatura que busca esse caminho para se encontrar com seus queridos terá uma grande decepção. Com certeza, não irá para o mesmo plano que eles, que partiram no momento certo, mesmo que não aceite essa situação. Ainda, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que analisa o suicídio juntamente com a loucura, nos alerta. Com calma e resignação, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Orar e vigiar. Nunca se deve dar tanta atenção a este dispositivo da mente, quanto nos últimos momentos de angústia e de solidão. Utilizando-nos da prece e da vigilância, podemos aliviar muitos males do pensamento. Ser e fazer feliz é a nossa designação. A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo,
sem tirá-las do coração. Charles Chaplin. O que podemos fazer pelos queridos que partiram? Dentro de você existe um silêncio e um santuário aos quais pode se retirar a qualquer momento e ser você mesmo. O Espiritismo recomenda e enfatiza a prece pelos entes que partiram como uma das formas para que nossos queridos possam se sentir aliviados. Sempre que um espírito pensa em outro, encarnado ou desencarnado, um fio fluídico se estabelece entre ambos, servindo de canal de ligação, de comunicação entre eles. É um canal de mão dupla, de ida e de volta. Os pensamentos, sentimentos e desejos de um, como se fosse um telefone, podem ser captados e interpretados pelo outro, com maior ou menor intensidade, dependendo do vigor da fonte emissora do pensamento, do sentimento e do desejo. É como se, de alguma forma, os dois espíritos estivessem em contato íntimo, cada qual recebendo a presença do outro em espírito. A narrativa do espírito Patrícia, no livro Violetas na Janela, reforça-nos essa ideia. Após seu desencarne, acolhida em um hospital no mundo espiritual, relata ouvir os pensamentos de seus pais, principalmente de seu pai, que lhe inspirava. Ouvia a voz de meu pai, ou melhor, sentia as palavras: Patrícia, filha querida, dorme tranquila. Amigos velam por você. Esteja em paz. Mais adiante, já mais bem restabelecida, é levada por sua avó à casa que seria sua nova moradia no mundo espiritual e surpreende-se ao reconhecer na janela de seu quarto as mesmas violetas que sua mãe mantinha em seu lar. Recordei dos vasos de violeta de minha mãe, que enfeitam os vitrôs de nossa cozinha. Pareciam as mesmas. E são, disse vovó. Anésia plasma com muito amor as violetas para você. São réplicas das que enfeitam a cozinha do seu lar terreno. Mas, vovó, como isto é possível? Indaguei indignada. Sua mãe muito a ama e tem muita saudade, saudade vinda do amor, não satisfeito pela ausência do ser amado. Dela emana continuamente esse amor e saudade por você. Ela não desejava ou esperava sua vinda. Está se esforçando para não prejudicá-la, e assim ela canaliza seu carinho e oferece as flores a você. Como se vê, não há distâncias para nos ligarmos aos nossos queridos. O ideal é que essa ligação de pensamentos represente preces espontâneas, uma conversa mesmo com aquele que partiu, mas às vezes, nesses momentos, só conseguimos repetir preces prontas. O Evangelho segundo o Espiritismo traz-nos uma coletânea de preces e fala-nos da importância da oração pelos que acabaram de deixar a terra como forma de colaborar com o desligamento de seu espírito.
tornando o despertar ao outro mundo mais tranquilo. Ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações em auxílio a eles surjam orvalhadas de lágrimas. Entretanto, não permitas que a saudade se te faça desespero. Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Mateus 6, 9, 13. A prece ensinada por Jesus tem pautado a vida dos cristãos, quando nos lembramos de que no mundo somos 30% da população dos mais de 7 bilhões de terráqueos e todos os dias muitos têm o hábito de orar, com certeza são muitos Pai Nossos, profetizados todos os dias. Se levarmos em conta uma prece ao acordar e ao dormir, então dobramos esse número. Será que realmente ao repetirmos a prece nos damos conta do que falamos? Destacamos isso porque quando perdemos um ente querido, normalmente passamos pela fase da raiva contra Deus e a tudo que nos remeta à espiritualidade. Mas mesmo assim a maioria continua orando e não se dá conta de que repete: seja feita a tua vontade, sem atentar que essa vontade envolveu o afastamento dos nossos queridos. E muitas vezes estamos rebelados contra ela. Propusemos esse tema no nosso grupo Encontro Amigo e alguns dos nossos enlutados riram, porque naquele momento perceberam a contradição das palavras e das intenções. Na verdade dizemos: seja feita a tua vontade, mas nos rebelamos contra ela em seguida. Com essa prece, Jesus nos ensina a orar. Então, vamos orá-la, sim, repeti-la, repensando suas palavras, internalizando-as para viver e deixar viver melhor. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, aprendemos que o Espiritismo vem, enfim, trazer uma consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. E os espíritos superiores nos orientam em O Livro dos Espíritos, que trazemos as leis de Deus inculpidas na própria consciência e a certeza de que não desaparecemos quando morremos para esta vida. Portanto, nossos queridos estão em outra dimensão. Vivem e buscam sua evolução tanto quanto devemos buscar a nossa, tendo a certeza de que Deus sempre fará por nós o melhor, mesmo que no momento
não entendemos suas razões. Portanto, seja feita a tua vontade.